Nessa segunda-feira, o neto do Lula, Tiago Trindade, estava numa sala de bate-papo, conhecida popularmente no Twitter como Space. Eu fiz uma pergunta para ele e ele me respondeu, e vocês vão ver a resposta agora. Coração, vou falar a verdade pra você. Professor Kennedy, boa noite, como vai, querido? Abre o coração aí. Boa noite a todos, aos ilustres. Bom, Thiago, eu queria fazer uma citação e eu queria que você comentasse. Eu gosto muito de ler biografias, parafraseando outra pessoa, mas tem uma biografia que seu avô é citado e eu gostaria que você comentasse, a biografia da família Bloch, que diz assim: sem nenhum sentimento de inadequação, acenam de volta para o homem barbudo que vinha a ser o líder sindical, pela primeira vez candidato à presidência da República, Luiz Inácio da Silva. O único grupo que fez questão de notar minha presença ali, o operário e o trabalhador em Sábado de Sol. O almoço com Lula foi marcado secretamente para aquele sábado, com o objetivo de evitar a imprensa de perder pontos com o candidato à casa, Fernando Collor. Eu queria que você comentasse primeiro sobre essa citação na biografia da família Bloch, os irmãos Caramá Bloch, e falasse a relação do PT com a imprensa. Eu sonho em ser jornalista. Nossa, que coisa difícil que você me passou agora, né? Vamos lá tentar. Eu não conheço a biografia aí que você falou, mas esse relato foi ainda na disputa eleitoral com o Collor, foi isso? Que eu entendi? Em 1989. Assim, né, não... ele estava sentado na mesa. Eu não entendi o relato, né? Eu vou comentar ali o que eu entendo, porque eu não era nascido, né, em 89. Eu nasci em 96. Mas ali era essa ideia, né? Que o PT mudou muito de 80 para cá, né? E o meu avô ali no começo, ele era tido até pelo próprio Fernando Henrique Cardoso, que na época era o príncipe da sociologia, né? E virou o que virou. Ele... nessa época falavam que o meu avô era um operário padrão, um operário... como é que chama? A elite gostava, né? Do tipo de política que o meu avô fez ali durante um tempo. E quando o meu avô se radicalizou um pouco depois, a elite deixou de gostar dele, né? Porque aí ele começou a lutar contra os interesses da elite a favor do povo trabalhador. O Collor, ele foi o primeiro Bolsonaro ali, né? Ele foi essa primeira parte da direita que foi criando essas narrativas, né? Que usou da moral e dos bons costumes, né? Na pauta nacional. E teve todo o apoio da Rede Globo, né? Quem faz jornalismo aprende na primeira aula como não fazer jornalismo, que é exatamente aquele debate de 89 do Collor contra o meu avô, né? A primeira aula de jornalismo é como não fazer jornalismo, e é aquele momento ali que a Globo reedita o debate, colocam pastas na mão do Collor para ele parecer que sabe de mais coisas do que ele realmente sabe, faz a maquiagem dele de um jeito específico, né? Então, esse momento, né, como vários outros da nossa história, foi muito triste para a própria classe trabalhadora, né? Porque ali, em 89, o PT era bem radical, né? Era bem... tinha pautas mais à esquerda, e isso incomodava mais ainda a elite, e só conseguiu, inclusive, chegar depois à presidência porque percebeu que, pelo voto e com esse discurso mais radical, não ia conseguir chegar, então precisou ir um pouquinho para o centro para chegar ali. Eu não lembro qual que era... Desculpa, eu não lembro qual que era a segunda parte da pergunta. Eu acho que eu me enrolei tanto. Qual é a relação do seu avô com a imprensa hoje? Como é que ele vê a imprensa hoje?
Cara, eu acho muito complicado. Eu não conversei isso com ele ainda. Desculpa. Mas eu acho que o PT tá errando no tratamento com a imprensa. Eu tô defendendo, ah, eu tô defendendo que o governo e o PT, né, duas coisas separadas, mas que o PT e o governo simultaneamente paguem influenciadores, né, profissionalize criadores de conteúdo, porque assim você pulveriza as notícias, você pulveriza os conteúdos. O que acontece é o meu avô e o PT, né, o PT sempre teve essa relação meio complicada com a grande mídia, porque era ela que pautava, né, toda a sociedade. Então, se ela não colocasse você na matéria do jornal, era como se você não estivesse fazendo, né? Você vai lá e consegue conversar com 300 pessoas numa praça. Se não sair isso na nota de rodapé do jornal do bairro, o resto do bairro não vai saber direito, saca? Então sempre foi uma relação bem tóxica, assim, que a elite sempre conseguiu controlar mais ou menos essa parte da comunicação, então o PT teve que fazer algumas concessões mesmo para chegar onde chegou e fazer o que fez. Hoje em dia não precisa mais, né? Já foi provado isso com o bolsonarismo e com a extrema-direita no mundo inteiro. Hoje em dia, com a internet, você tem os pequenos comunicadores, né? Você tem todos os influenciadores e tal. Então, o que a direita soube fazer e fez muito bem, no sentido efetivo, foi de comprar, né, pagar pessoas para criarem conteúdos para eles. E assim, eu tenho e é para fazer isso, porque propaganda política é uma coisa extremamente importante. É como se fosse 50% do trabalho, propaganda política, né? Então, se você faz o governo faz a melhor ponte do mundo, a mais bonita, tal, faz ela. Só que ninguém fica sabendo, é quase como se você não tivesse feito, saca? A população vai gostar, vai estar ali, mas o resto do povo não vai saber que você fez. Então, o que acontece hoje na parte da comunicação é que você tem pequenos criadores de conteúdo, tem milhares de nichos. Então, tem o cara que entra no TikTok e só vê coisa de comida. Tem a pessoa que entra no TikTok e só vê coisa de mecânica, de carro. E aí tem que ter um influenciador, tem que ter um criador de conteúdo nesse nicho da comida, por exemplo, o cara faz vários pratos diferentes, e tem que estar lá no feed dele falando, olha só, vocês viram que o governo abaixou o preço da comida? Né? Isso chega nas pessoas, é assim que chega melhor nas pessoas. O cara que faz o conteúdo sobre carro, ele fala, olha só, vocês viram que o governo abaixou o preço da gasolina? É assim que você vai chegando nas pessoas, porque infelizmente hoje em dia, a galera, o nosso campo, né, o campo progressista, o campo da esquerda, nós nos informamos mais ainda pelas mídias tradicionais. Mas boa parte da galera da classe trabalhadora, né, tá se informando agora pelo TikTok, pelo Twitter não, que o Twitter é uma bolha, né, tem pouca gente no Twitter, mas é principalmente no TikTok e no WhatsApp. Então, assim, temos que profissionalizar o criador de conteúdo. O PT precisa profissionalizar os criadores de conteúdo, porque eu conheço muita gente do PT, muitos jovens do PT, que são muito bons na comunicação, mas o partido não entendeu ainda que é necessário fazer essa virada, né? Virar essa curva. E o governo, eu acho que eu ainda não, eu tô para conversar com isso com a galera. Eu tô para entrar lá e dar uma conversada assim, porque eu ainda não conversei isso, né, nos trâmites com dados, né? Não levei os dados pro meu avô, mas estou para fazer isso. É isso que eu penso da relação com a mídia. Eu acho ela uma relação tóxica. Basicamente é isso. Aí